Estamos gravando, né? Bom dia mais uma vez. Bem-vindos à aula de instalações elétricas industriais, hoje, do dia 8/3, né? Onde a gente vai entrar na nossa primeira unidade, que é elementos de projetos, né? A gente já bateu um papo aqui antes sobre as atividades da semana passada, e agora a gente segue aqui, realmente, entrando aqui no conteúdo, vamos dizer por assim dizer, né? Então, deixa eu só pegar aqui o computador. Bom, então o objetivo desse curso é apresentação e realização de projetos de instalações elétricas industriais, né? Aplicação de normas técnicas brasileiras. Bom, e qual que é o programa, né? Então, aqui eu pus aqui os principais tópicos, aqui as principais unidades, né? Igual eu apresentei já nas aulas passadas lá no plano de ensino, né? Que ele, inclusive, já está atualizado para vocês lá no Virtual IF, vocês já têm acesso ao plano atualizado. No primeiro momento, a gente vai ver aqui a unidade denominada Elementos de Projetos. Segundo, a gente vai passar para a parte de iluminação industrial, depois dimensionamento de condutores elétricos, né? Correção do fator de potência, corrente de curto-circuito, proteção e coordenação em um projeto de instalações elétricas industriais. Esse projeto aqui, essa última parte, na verdade, é o projeto elétrico final, que vocês vão ter que encaminhar para mim, né? Um projeto aqui que a gente vai abordar tudo isso aqui, ó. Tudo isso que for visto ao longo do curso tem que ser aplicado nesse projeto, tá? Mas a gente vai falando mais sobre ele aí ao longo do curso. Então, igual está no plano de ensino também, a gente vai ter aqui avaliações periódicas. A gente vai ter aqui avaliações periódicas, né? Que vai ser o quê? Lista de exercícios, trabalhos, relatórios ao longo do curso, que vai totalizar 30 pontos, né? Então, geralmente, no final de uma aula, de algumas aulas, né, eu vou deixar um exercício, vou falar, ó, esse exercício vocês fazem ele para a próxima aula, posta lá no Classroom, e aí ele vai ser avaliado. Então, alguns exercícios eu vou pedir para vocês e vou avaliar, alguns outros não, né? Ao longo do curso a gente vai vendo isso. Então, a gente vai ter uma prova 1 e uma prova 2, cada prova vai valer 25 pontos, né? A prova, igual eu comentei, ela vai ser disponibilizada pelo Forms, né? Pode ser que tenha algumas alternativas fechadas ali, né, de marcar, porém vocês têm que enviar a resolução para eu poder validar essa pontuação. Então, o modelo seria esse. E o projeto final, que vale 20 pontos, né, que eu comentei que no final vocês vão ter que enviar um projeto. Então, aqui a gente tem... Ó, essa pontuação, né, pessoal, eu gosto sempre de dizer que ela não é fixa, tá? Ela pode alterar. Às vezes, aí, ao longo do curso, a gente vê aí que pode ser melhorada, pode ser adequada, tá? Ela pode alterar. Então, assim, a ideia é seguir essa linha, né? Algo próximo disso, mas ele pode algum aumentar no máximo também que eu acho que se alterar é 5 pontos, ou 5 pontos para cima, ou 5 pontos para baixo, cada avaliação, né? Então tem uma margem aí de mais ou menos 5 pontos aí, tá? Mas acredito que vai ser em torno disso, mas só gosto de dizer isso porque depois talvez eu mudo lá na frente, aí alguém questiona, então é bom já deixar aqui gravado, aqui informado essa questão, tá? Bom, aqui está a bibliografia, né? Então, aqui são livros aqui que tem na biblioteca aí do IFTM. E eu tenho alguns aqui, eu até acho que eu já coloquei o do Mamed para vocês lá no Classroom, tá? Depois eu
é o que a gente mais vai trabalhar. Eu coloquei acho que eu coloquei uma norma, se eu não me engano, também já, né? Então, assim, medida que for surgindo algum material importante, alguma outra norma, eu vou disponibilizando no Classroom. Mas a gente vai trabalhar basicamente, né, nesse livro aqui do Mamed. Bom, para começar aqui a falar de instalações elétricas, né, industriais, eu vou já trazer para vocês o roteiro, né, para a elaboração de um projeto elétrico industrial, que é um tópico do livro aí do Mamed, né? Então, na verdade, até a questão da aula de sábado, né, que eu tinha pedido para vocês, tá? Então, quando eu pedi lá o roteiro para a elaboração de um projeto elétrico industrial, é o que a gente vai ver aqui agora, esses tópicos que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, assim, caso alguém não tenha feito exatamente do jeito que está aqui, tá tranquilo, não precisa editar, não precisa mudar, não, tá? Eu vou avaliar de qualquer maneira, tá? Porque senão seria até injusto com quem já entregou, por causa que o Vinícius ainda não entregou, né? E ele vai ver aqui na aula agora o que que seria. Então, essa primeira atividade aí vou dar total, né, para todos que entregaram, tá? Então, assim, o que que são as etapas, né, de roteiro para a elaboração de um projeto elétrico, né? Então, a gente tem a etapa de planejamento, né? E aqui a gente colocou só os tópicos, mas aqui no livro do Mamed, né, que eu até falei para vocês também podiam acompanhar lá, né, servir de referência uma videoaula que eu passei, né, para vocês assistirem e, e também aqui o livro do Mamed, né? Então ele está aqui, ó, roteiro para elaboração de um projeto, né? Ele está lá no tópico 1.9 aqui do capítulo que a gente está vendo aqui, que é elementos de projetos, tá? Então aqui, ó, são todas as etapas que a gente viu aqui, né? Então, planejamento, projeto luminotécnico, né? Determinação dos condutores, correção do fator de potência, determinação da corrente de curto-circuito, enfim, tá tudo aqui, ó, do 1 ao 10. Depois eu vou disponibilizar, tá, esses slides para vocês também no final de cada aula. Por que que eu já quis trazer aqui, desde o início aqui, já falar disso? É porque são conteúdos que a gente vai estudar ao longo do curso. Então, eu já quis passar, vamos dizer assim, já nessas primeiras aulas, o que seria isso, né? Então, esse roteiro para elaboração do projeto elétrico, né? Em um projeto de instalações elétricas industrial é desenvolvido em diferentes etapas, como segue, né? Então, a primeira etapa é o planejamento. Ela consiste inicialmente em conhecer a concepção do projeto industrial e todos os dados técnicos disponíveis das máquinas, no que se refere à carga e às condições operacionais. Nesta etapa, o projetista já deve estar de posse de todas as plantas que necessita para o desenvolvimento do projeto. Então, na sequência, a gente vai apresentar aqui quais são essas plantas. Também já deve buscar entendimento com a concessionária local para analisar a questão da conexão dos requisitos normativos que a concessionária estabelece. Tem que fazer o projeto luminotécnico, né? O que é o projeto luminotécnico? O projeto luminotécnico dos ambientes administrativos e industriais deve ser a primeira ação a ser desenvolvida, o que pode ser realizado seguindo procedimentos do capítulo 2. Então, a gente vai ver isso. Por que a primeira etapa é o projeto luminotécnico, depois de você já ter definido as plantas, né? Porque com o projeto luminotécnico, você vai definir onde que ficam as luminárias, quantas luminárias vai precisar, a potência de cada luminária,
Então, isso tudo interfere no levantamento de carga, né? Não dá para você fazer um levantamento de carga sem definir isso antes. Então, você já tem que ter definido. Então, você já começa com esse projeto luminotécnico, né? Depois, você vai para a determinação dos condutores. A partir do projeto luminotécnico, o projetista já pode determinar a seção dos condutores nos circuitos terminais e de distribuição, né? Então, aqui, assim, porque o que acontece? Nessa altura do campeonato, você já vai ter a planta de layout aqui, ó. Né? Você tem um planejamento aqui antes, você já vai ter a planta de layout que vai estar te mostrando onde que vão estar seus motores, né? Que são as principais cargas, né? Você vai ter vários equipamentos na indústria, só que o que alimenta o que faz esses equipamentos mecânicos funcionar são os motores, né? E cada motor vai ter sua potência, suas características. Aí o que importa para a gente aqui no caso é o motor. Então você já vai ter ali numerado seus motores, então você já vai ter feito esse levantamento aí de carga desses motores, né? E com isso você já consegue fazer essa determinação dos condutores, né? Então aí aqui que ele fala, ó, a partir do projeto Luminotec, o projetista já pode determinar a seção dos condutores dos circuitos terminais e de distribuição. Como o projetista, nesta etapa, já definiu a localização dos centros de controles de motores, o CCM, e das subestações, com os respectivos quadros gerais de força, KGF, deve determinar a seção dos condutores dos circuitos terminais e distribuição. A metodologia de cálculo está apresentada no capítulo 3. Então, depois a gente vai para cá, ó, determinação e correção do fator de potência. Conhecendo as cargas ativas e reativas, o projetista já dispõe de condições para determinar o fator de potência, horário da instalação e determinar as necessidades de potência capacitiva para manter o fator de potência nos limites da legislação, o que vai ser visto no capítulo 4, né? Então, a gente vai ver que todo motor tem um fator de potência, algumas luminárias também têm um fator de potência, né? Na verdade, todos têm fator de potência. O que acontece é que, às vezes, por exemplo, algumas luminárias, algumas lâmpadas, o fator de potência é 1. Então, não altera no cálculo, né? Então, tudo que for abaixo de 1, e às vezes estiver abaixo da legislação, né? Por exemplo, eu tenho um motor com fator de potência 0,86. E a legislação aqui, ó, da CEMIG, que é a nossa concessionária aqui de Minas, é 0,92. Então, eu tenho que corrigir esse fator de potência, né? A gente vai ver com calma como que é feito isso, que a gente vai dimensionar bancos de capacitores para isso, né? Determinação das correntes de curto-circuito. Conhecida todas as seções dos condutores, né, que a gente já definiu, que é a bitola, né, seção do condutor é a bitola do cabo, né, dos cabos de fase, neutro e terra. E já tendo definida a concepção da distribuição do sistema, bem como as características da rede de alimentação, devem ser determinadas as correntes de curto-circuito em cada ponto da instalação, notadamente onde serão instalados os equipamentos e dispositivos de proteção. A metodologia de cálculo será explanada no capítulo 5. Então, a gente vai ver também como que é feito esses cálculos para determinação de curto-circuito. Determinação dos valores de partida de motores, né? Trata-se de conhecer as condições da rede durante a partida do motor, a fim de determinar os dispositivos de acionamento deles e os elementos de proteção, entre outros. O capítulo 7 detalha o procedimento de cálculo e analisa as diferentes situações para as condições de partida, tá? Então, é muito importante aqui essa característica. Eu acredito que vocês já sabem que quando você liga o motor, ele tem uma corrente de partida, né? Ele dá um pico, vai lá em cima até estabilizar, né? Até chegar ali na corrente nominal, né? Entrar ali no regime ali permanente. Então, geralmente, 7 vezes maior, né? 6 a 10 vezes, né? A média aí
maior do que a corrente nominal. Então, por exemplo, o seu sistema de proteção, que seja um disjuntor, um relé, um disjuntor motor que está protegendo ali, ele não pode, um fusível, ele não pode desarmar durante essa corrente de partida, ele não pode atuar, né? Ele tem que esperar esse tempo, né? Então, é muito importante a gente saber aí determinar esses valores de partida do motor. Bom, aqui a gente entra na determinação dos dispositivos de proteção e comando, né? A partir dos valores das correntes de curto-circuito e da partida dos motores, deve-se elaborar o esquema de proteção, né? Iniciando-se com a determinação desses dispositivos e dos comandos, até a definição da proteção geral. Capítulo 10, analisa e determina os dispositivos de proteção para sistemas primários e secundários. Certo? Então, aqui é onde que a gente vai definir valor de disjuntor, valor de fusível, né? A gente vai aprender a dimensionar isso aí. Cálculo de malha de terra, né? O cálculo de malha de terra requer o reconhecimento prévio da natureza do solo, das correntes de falta e dos tempos de atuação correspondentes aos dispositivos de proteção. O capítulo 11 expõe a metodologia da determinação da resistividade do solo, traz sequência de cálculo que define os principais componentes de malha e nos mostra a obtenção da resistência de malha. Bom, esse capítulo aqui, né, que é o 11, a gente não deve entrar nele, né? Não dá tempo, né? Ele já entra naquele capítulo lá de proteção, né? De proteção que eu comentei na aula passada, e vocês vão ver isso aqui em outra disciplina, né? Bom, e aqui, diagrama unifilar. Para o atendimento da operação de uma instalação industrial, é fundamental a elaboração do diagrama unifilar, no qual devem estar representados, no mínimo, os seguintes elementos, né? Chave fusível, seccionadores e disjuntores com a sua respectiva capacidade nominal e de interrupção, bem como os transformadores de correntes e cabos. Indicação da seção dos condutores, dos circuitos terminais e da distribuição dos respectivos tipos, monofásicos, bifásicos e trifásicos. Dimensão da seção dos barramentos dos quadros de distribuição, indicação de corrente nominal dos fusíveis, indicação das correntes de ajuste dos relés da faixa de ajuste do ponto de atuação, potência, tensões primárias, secundárias, tapes e impedância dos transformadores da subestação, para-raios, múltiplos, buchas de passagem, etc., transformadores de corrente e potência com as respectivas indicações de relação e transformação, posição da medição de tensão e corrente indicativas com as respectivas chaves comutadoras, caso haja, lâmpadas de sinalização. Figura 1.17 mostra um diagrama como exemplo. Então, aqui esse diagrama, né, ele é importante em um projeto elétrico. Eu não vou ensinar vocês a desenhar um diagrama, né? Na verdade, eu parto aí do princípio que vocês já sabem fazer isso, que vocês viram isso na disciplina de estacionamentos, né? O que a gente vai fazer é ler. Ler, né, por exemplo, se a gente vê um diagrama aqui, é a gente ler, olhar esse diagrama e saber interpretar, né? É lógico que alguns termos aqui a gente vai passar, né? Para vocês o que é, né? É algo que talvez vem mais de uma parte industrial, né? O que é esse símbolo, o que é essa simbologia aqui e tal, né? Isso aí, o que significa essa simbologia? Então, a gente vai dar uma passada nisso aí, né? Que são simbologias aqui mais voltadas para a parte de instalações elétricas industriais, né? A gente vai dar uma passada nessa questão, né? Que até vem aqui, né, na sequência aqui, fala de simbologia, tá? Então, o que mais que é etapa de um projeto elétrico industrial? É importante a elaboração do memorial descritivo, contendo informações necessárias ao entendimento do projeto. Entre outras informações, deve constar. Então, é um documento chamado memorial descritivo, né?
um documento aí, vamos falar assim, em Word, né, que você vai descrever, né, qual que é a finalidade do projeto, o endereço comercial da indústria, o endereço do ponto de entrega de energia, as cargas previstas e demanda justificadamente adotada, tipo de subestação, abrigado em alvenaria, blindado ao tempo, proteção e comando de todos os aparelhos utilizados, desde o ponto de entrega de energia até o ponto de consumo, características completas de todos os equipamentos de proteção e comando, transformadores, cabos, quadros, etc. Memorial de cálculo, relação completa de materiais e planilha orçamentária, né? Então, aqui a gente tem aqui algumas etapas aí alguns tópicos que dentro do memorial descritivo. Os dispositivos não relacionados devem também ser indicados conforme a especificação mencionada. Deve-se ressaltar a importância que deve ser dada à especificação dos materiais, tanto no que diz respeito às suas características técnicas, quanto mecânicas e dimensionais. As empresas comerciais escolhidas pelo interessado do projeto para apresentarem propostas de fornecimento desses materiais deverão basear as mesmas nas características apresentadas. Caso contrário, durante a abertura das propostas, poderão surgir conflitos entre os concorrentes, os quais dificilmente serão sanados devido à inexistência de qualificação dos materiais requisitados. Bom, outra etapa é a simbologia, né? Todo projeto de instalação elétrica requer a adoção de uma simbologia, que é a adoção de uma simbologia que representa os diversos materiais envolvidos. Existem várias normas nacionais e estrangeiras que apresentam os símbolos representativos dos materiais elétricos utilizados em instalações correspondentes, né? Os símbolos mais empregados atualmente são os da ABNT, representados pela tabela 1.17, né, que é figura. Eu tenho a figura e tem a tabela aqui, figura e a tabela. De forma resumida, né? No entanto, a literatura de fabricantes de equipamentos e dispositivos oriundos de outros países conserva, em geral, a simbologia de origem, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Vamos repetir esse parágrafo aqui. Os símbolos mais empregados atualmente são o da BNT, né? Que é o que padroniza aí, né? Essa Associação Brasileira, né, de Normas Técnicas. Então, está mostrando aqui na tabela 17, de forma resumida. No entanto, a literatura de fabricantes de equipamentos e dispositivos oriundos de outros países conserva, em geral, a simbologia de origem. Está dizendo o seguinte, às vezes vem um equipamento de outro país que ele não está seguindo, que ele não segue a BNT, que a BNT é brasileira, norma técnica brasileira, né? Então pode ter alguma diferença, né? Então, assim, uma coisa que é interessante é que de uns anos para cá, a ABNT, ela está adequando as normas dela às normas internacionais, até para evitar esse problema. Então, não sei se vocês já passaram por isso, mas, por exemplo, tem muita norma da ABNT que foi cancelada e que evoluiu, né, e que deu origem a uma nova norma, uma nova norma que ela já vem atendendo a norma internacional, né, internacional, que é a IEC. Então, tem muita norma que a gente pesquisa, às vezes, da ABNT, joga uma norma lá e você vê lá, ó, essa norma, ela não está atualizada, ela foi substituída por uma outra. E aí ela até muda o nome, tipo, em vez de estar lá ABNT, ela muda lá para IEC alguma coisa, sabe? A gente, para pesquisar a norma, aqui a gente tem o IFTM, ele disponibiliza aqui, ó, uma coleção aqui que fala que a gente tem acesso a algumas normas técnicas, mas são muito poucas, sabe? As normas que a gente tem aqui, na verdade, na parte de elétrica, não lembro aqui,
o time cadastrado, vou acessar aqui, mas as normas técnicas que a gente tem acesso são muito poucas na parte de elétrica. É mais aquela 5410 mesmo. Aqui eu não estou conseguindo acessar, não. Mas sempre quando eu vou pesquisar alguma norma para ver se ela está atualizada mesmo, eu venho aqui no Google mesmo e, por exemplo, coloca assim, ó, ABNT 5410, por exemplo, né? 5410, não, eu coloco assim, ó, ABNT catálogo, ABNT catálogo e o número da norma. Então, aí o primeiro site que ele mostra aqui, ó, é esse, da ABNT Catálogo, né, que é o catálogo de normas da ABNT. Então, aqui, ele me dá todo o panorama, ó. A ABNT NBR 5410, versão de 2004, ela já tem uma versão corrigida de 2008. Então, eu sei que a minha última versão já é 2008. Então, por exemplo, eu até tenho algumas normas aqui. Se eu pegar aqui, eu acho que está salvo aqui, ó. Normas. Então, aqui, ó, geralmente quando você pesquisa, né? Quando você vai fazer uma pesquisa aqui de norma, se eu colocar aqui assim, ó, NBR 5410, PDF. Quando você joga aqui, aí aqui você acha umas aqui, ó, PDF da Universidade Newton Lins, essa aqui da UFPR, né? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, estou abrindo essa norma, geralmente elas não estão atualizadas não, vai estar na versão 2004. Vamos ver aqui. Ó, achei a norma aqui, né? Ó, não, essa aqui já está na versão corrigida, ó. Versão corrigida 2008, né? Que ó, é um exemplar para uso exclusivo da Connection Teleinformática. Mas essa aqui, pelo menos, ela já está na... Não, peraí. Não, ela está na 2004. Essa é a 2004. Não, peraí. Essa aqui, não, 2004 é quando ela foi feita, né? Mas aqui em cima está falando que ela já está. Segunda edição, válida a partir de 2005, versão corrigida 2008. Essa já está na versão corrigida, 2008. Então, geralmente essas normas não é muito fácil de encontrar elas. Essas aqui é porque é uma norma mais comum. Mas, por exemplo, porque elas são normas pagas. Para você ter essa norma, né? Você ter essa norma, você tem que comprar, você tem que pagar, né? Então, a gente do IFTM, a gente tem acesso, né? Porque o IFTM paga por ela, né? Só que algumas outras normas que a gente vai usar não tem aqui. Não, na verdade, ela é uma norma de 97, ó. Essa aqui já é a versão anterior, ó. Essa aqui já não está atualizada. Você pode ver que ela aqui, ó, de 97, instalação elétrica de baixa tensão. Pode ver até que a página principal dela, a folha de rosto aqui, ó, é diferente, ó, né? Então, você vê aqui que ela não tá, essa aqui tá mais antiga ainda, ela é de 97, né? Muitas das vezes que você procura, você acha ela de 2004, pelo menos. Essa aqui é a mais antiga, 97. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu até tenho aqui, ó, algumas aqui. Então, por exemplo, ó, essa aqui que eu tenho salva aqui na minha pasta é de 2004. É aquela mesma da Connect lá que eu tinha achado lá, né? E aí eu tenho essa versão corrigida aqui, ó,
2008, que já é do IFTM. Essa aqui já é do IFTM. Tanto é que se você olhar aqui do lado, ó, exemplar de uso exclusivo do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Triângulo Mineiro, né? Se eu não me engano, foi a que eu compartilhei com vocês, foi essa aqui, né? Então, ela já está com essa versão atualizada. Que é essa mesma aqui também já está com a versão atualizada. Quando ela vem escrito aqui, ó, versão corrigida, é porque ela foi corrigida, né? O que acontece é que essa norma ela foi criada aqui em 97 e em 2004 ela passou por uma grande revisão, né? Uma grande revisão. Aí de lá para cá, em 2008, ela teve uma versão corrigida, que corrigiu alguns pontos dela, então ela está nessa versão. Então tem que tomar esse cuidado, questão de para pesquisar sobre norma, né? O que acontece? Outro detalhe aqui, ó, eu tenho uma norma aqui, que é a 5413. Essa norma aqui, ó, de iluminação de interiores. Então, o IFTM não tem acesso a ela. Eu consegui essa aqui, que fala de iluminação de interiores. E a gente vai utilizar ela quando estiver falando de cálculo luminotécnico, né? Eu não me lembro, mas eu acho que eu tenho quase certeza que ela já foi atualizada. Ela não é mais, não usa mais esse nome. Muitos livros, muitas referências falando de iluminação de interiores sobre 5413, mas a gente não usa mais esse nome. Então, por exemplo, eu vou até pesquisar aqui, igual eu falei para vocês, ó. Então aqui está certinho, né? Essa é 5410. Aqui ele tem uma opção de pesquisa. O próprio ABNT Catálogo ele tem uma opção de pesquisa por aqui, tá? Mas eu não gosto de pesquisar muito aqui, não. Dá para pesquisar, mas é meio chatinho. Eu prefiro vir aqui e jogar no Google assim, que ele já me dá de cara aqui, ó. Então, no caso aqui, né, a 5413. Só que eu não quero o PDF dela. Eu quero saber aqui, ó. Ó, já teve gente que falou, ó, cancelado. 50, vou pôr aqui, ABNT Catálogo, NBR 5413. Aqui, então eu vou clicar nela. ABNT Catálogo 5413. Ó, de cara, pessoal, ele já me fala aqui, ó, foi cancelada, essa norma foi cancelada. Então é algo que vocês têm que tomar muito cuidado aqui, quando vocês vão fazer um memorial descritivo, citar num projeto uma norma, num relatório de estágio, num TCC. Eu mesmo fui corrigir muito relatório de estágio do pessoal de eletrônica, no finalzinho do ano passado, que eles citavam normas desatualizadas. E às vezes nem era por eles, era a norma que eles citavam lá pela empresa. O pessoal da empresa que eles fizeram estágio falava da norma e eles não procuravam corrigir. Então, assim, é muito importante, quando você vai colocar num relatório, você citar a norma atualizada, tá? Então, você tem que sempre dar uma olhada nessa questão. Então, aqui, ó, ela era uma ABNT NBR 5413, de 92, né? Então, aqui ela foi substituída, essa versão, aqui, ó, cancelada em 2013, né? Substituída por qual? A ABNT NBR ISO CIE, né? 8995. 1 de 2013. Então, aí para eu ir para essa norma, eu clico aqui, ó. Eu clico aqui, ele já me manda para essa norma. Então, ela agora é essa norma agora. Esse número que eu falei. Então, aqui você já vê aqui, você pode, quando ele foge aqui, ele já entra essas siglas aqui, ó. O que quer dizer? Ela já está de acordo com a ISO e ela já está de acordo com esse órgão aqui também, CIE, tá? Ela já está adotando isso aqui. Então, o que é isso? Esse CIE para mim era IEC, na verdade, né? Mas ela já
se atualizou de acordo com as normas internacionais, apesar de ser uma norma brasileira, né? Entendeu? Então, ela já pegou esse nome, CIEE, aqui, que eu até, deixa eu ver se fala uma coisa aqui. CIEE, CIEE, norma. ISO, CIEE. Então, alguma associação aqui, né? Geral, não sei se é porque está escrito talvez em outra língua, mas geralmente eu conheci com IEC, né? As normas IEC aqui, ó, é International Electrical Commissions, né? Que é as normas internacionais aí, IEC, tá? IEC, ó. Então, depois eu tenho que entender melhor por que que ele está trazendo como CEE em vez de IEC. Mas, enfim, você já dá para ver aqui que ele já não está só nos padrões da ABNT, ele já está pegando aqui mais duas associações aqui, né? Que é a ISO e essa CIEI, certo? Então, aqui, ó, aí ela mudou até o nome, né? Antes ela tinha o nome de iluminação de interiores, agora ela está com o nome aqui de iluminação de ambientes de trabalho, né? Já vem com um títulozinho em inglês, tá? Então, só que ela é a parte 1. Então, quando você já vê assim, ó, que aqui em cima, no nome da norma, ela já tem esse tracinho no final e o número 1, é porque ela tem mais versões. 1, 2, 3, ela tem mais partes, tá? Então, você já pode entender isso. Ah, professor, para não achar as outras partes. Normalmente, nesse site aqui da BNT Catálogo, ela já coloca aqui, ó, as normas relacionadas, tá? Ó. Ela já coloca aqui todas as demais normas relacionadas. Então, ela é 89, 95, 1. Então, normas necessárias para a aplicação dela, e geralmente ergonomia, iluminação de interiores, 89, 95, 89, 95. Aqui ela não trouxe, engraçado. Ela não trouxe as demais aqui. Mas se a gente pesquisar aqui, ó, tracinho 2, praticamente tem que ter. E ela já é em ambientes de trabalho. Até consegui baixar ela aqui. Não, essa é a parte 1 também. Talvez então eles não criaram aí, fizeram uma parte 1 e não criaram uma parte 2, tá? Pelo jeito aqui. Que geralmente quando você tem as normas, elas realmente vêm parte 1, parte 2, parte 3, né? E aí eles coloca ela relacionada aqui, ó, quando você olha aqui no BNT catálogo, quando tem mais normas aqui que ela segue essa sequência, ela vem aqui, ó, nas normas, como se diz, que tem referências a isso. Pelo jeito, não é o caso dessa, tá? Mas, assim, o que eu queria mostrar era isso, né? Tomar cuidado com norma desatualizada. Essa aqui de disjuntores também é uma que aconteceu isso, se eu não me engano.
Ó, ela foi uma norma que foi suspensa, né? Ó, disjuntores de baixa tensão, 5361. Então, ele já vem até um comunicado aqui falando, informamos que o cancelamento da norma 5361 previsto, tal, está suspenso devido à decisão liminar proferida no processo tal, não sei o que, não sei o que. Então, essa norma aqui, ó, 5361, disjuntores de baixa tensão, foi suspensa. Então, se eu vier aqui, pesquisar aqui, ABNT catálogo, 53, era 5361? 5361 mesmo, né? 5361. Então, abriu aqui o ABNT catálogo, ó. Quando eu entro aqui, ela fala assim, ó, tá cancelada. Essa norma foi cancelada. Disjuntor de baixa tensão, né? Aí, nesse caso aqui que ela foi cancelada, ela nem foi, diferente, ela não foi substituída. Então, ela nem fala, ó, essa norma foi substituída por norma tal. Não, ela simplesmente fala, ó, essa norma foi cancelada, tal. Então, ela já nem tem, ela fala de algumas normas aqui necessárias para aplicação, tal, mas ela nem vem falando que ela foi substituída, igual foi os outros casos que a gente viu lá da norma de iluminação, né, que tinha sido substituída. Quando é cancelada, foi cancelada mesmo, né? Então, aqui, igual a gente tinha visto, aqui com essa norma da 5413, né? A BNT catálogo 5413, né? Ó, ela foi cancelada e deu aqui o status, ó, substituída por, né? Então, quando você tem essa opção de substituída por, você sabe que ela tem uma nova versão. Quando ela fala lá simplesmente que foi cancelada e não foi substituída, aqui aí você olha no status dela, status, só cancelada mesmo. Foi cancelada, está cancelada. Aqui, cancelada, só que o status dela cancelada aqui, substituída por essa, tá? Então, essa questão de norma, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tentar sempre trabalhar com as normas, mais atualizadas possíveis, tá? E sempre tá buscando, pesquisando, né? Viu uma norma, ver se ela ainda está na versão atual, se ela já não foi substituída por alguma, e sempre está observando isso aqui, ó. Tem muita norma que ela vem sendo substituída por padrões aqui, pegando esses padrões internacionais, né? Então, a gente, não sei se vai vir alguma coisa, mas a BNT catálogo, IEC, tem alguma norma aqui, ó, mas aqui, IEC alguma coisa. Ó, aqui já tem um IEC alguma coisa. Vamos ver o que é essa aqui. Ó, já tinha uma norma aqui, ó, BNT, NBR, ISO, IEC, né, 27701 de 2019. Isso aqui que eu tinha falado para vocês, ó, né, do IEC, né, que ela pega o padrão internacional, né. Então, essa aqui era uma norma já no padrão internacional, né, você pode ver que ela tem a data bem mais nova, só que ela foi cancelada. Que norma que era essa? Era uma norma de técnicas de segurança. Técnicas de segurança. Então, ela foi cancelada em 2020, substituída por essa outra, né? A BNT, NBR, ISO IEC 2707, versão corrigida de 2020. Então, se eu clicar aqui, ela já me manda para a versão corrigida. É uma norma de técnicas de segurança, né? Então, você já sabe que essa norma, ela já está pegando um padrão internacional e o padrão da ISO também. Beleza, pessoal? Então, assim, é um trabalhozinho meio manual aqui, meio de pesquisa, que quando a gente fala de norma, né, a gente tem que sempre tá buscando essas normas mais
mais atualizadas, né? Vem nesse ABNT catálogo, esse ABNT catálogo, se você quiser, você pode associar nele e tal. Aqui vem até tem muita norma aqui que vem falando o valor dela, né? Essa aqui não falou, mas eu fechei as demais aqui. Mas, aqui, ó, essa aqui, por exemplo, que é a norma de iluminação de ambientes, parte 1, interiores, ela, ó, R$ 195, né? Pra você comprar ela. Então, são normas pagas, né? Diferente das normas das NRs, que aí já são normas disponibilizadas aí pelo governo federal, né? Para você ter acesso, que é no caso da NR10, né? Então, essa aqui, ó, R$ 195. Interessante, porque essa questão de parte 1, talvez ainda não tinha que ter uma parte 2, se ele chamou de parte 1, né? Ou não fizeram ainda, né? Pelo jeito não fizeram. Aqui, ó, requisitos gerais. Ó, requisitos. Deixa eu ver um negócio aqui. 89,95. 89,95. Parte 1. Iluminação de ambientes. Procel. Esse aqui já é de projetores. Parte 2. Requisitos gerais. E outra norma. Projetores. Ah, não. Aqui. Luminares. Parte 2. Já é outra norma. Deixa eu ver aqui. Luminares, parte 2, requisitos particulares. Mas aqui já é outra norma. Norma de luminares, mas também está na IEC. Também, MT Capital. Vamos dar uma olhadinha nessa norma aqui. A norma de luminares já estava na parte 2, só que também foi cancelada. Substituída por essa aqui. Parte 2. Bom, enfim, né? Geralmente, quando essas normas têm a parte 1, vai vir a parte 2, né? Sempre tem esses detalhes aí. Projetores. Essa norma aqui de projetores. Parte 2, capítulo 5, né? Parte 2, capítulo 5. Luminares, parte 2. Projetores, ABNT catálogo. Bom, enfim, o que eu queria mostrar para vocês era isso, né? Esse trabalhozinho aqui de pesquisa que tem que fazer quando fala de normas, né? Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado. E as normas do governo, que são as NRs, normas regulamentadoras, elas estão aqui nesse site aqui, que é a ENIT, né? ENIT aqui, ó, que é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. O que acontece, né? Hoje em dia já não existe mais o Ministério do Trabalho, né? Agora ele foi extinto, né? O
Ministério do Trabalho, que era o MTE, né, que era o Ministério do Trabalho e Educação, se eu não me engano. Agora, você vê muita coisa falando, né, do MTE, Ministério do Trabalho, MTE, e agora ele já joga para o Ministério da Economia. Então, o Ministério do Trabalho, ele é uma pasta dentro do Ministério da Economia, né? E dentro dessa pasta aí, do Ministério do Trabalho, foi criada a ECNIT, que é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Então, as normas técnicas hoje estão dentro do ECNIT. Você vê muito documento falando assim, NR10 conforme MTE, né? Era o antigo Ministério do Trabalho. Então, você pega essas normas atualizadas, você tem que vir dentro desse ECNIT. Aí aqui tem todas as NRs, as normas regulamentadoras, né? Aí essas normas aqui sim são de graça, você pega sempre a última versão aqui, você consegue baixar. Então, uma norma que a gente vai estar utilizando sempre muito aqui é essa, né, a NR10, que é Segurança, Instalações e Serviços em Eletricidade. Então, aqui, ó, você pega a última modificação dela, né, que foi a norma, foi em 2019. Então, tá aqui, a última versão dela. Uma norma de 78, passou por várias atualizações. E quando você não busca aqui pelo ENIT, você vai lá pelo Google, às vezes você vai encontrar muitas versões de 2016, né? Mas ela já tem essa versão de 2019. Então, aqui está essa norma aqui de NR10 que a gente vai estar sempre utilizando, tá? Ela tem até um manualzinho aqui, ó, o manual de aplicação de interpretação da norma, que ele te ajuda, que seria a NR10 comentada, né? Então, se tem algum tópico ali que você não entendeu o que é tal, porque a norma ela é bem densa, né? Ela é assim, ó, na maioria dos tópicos é isso, é frase. Então, a frase, às vezes, pode ficar com dupla interpretação. Então, aqui vem o comentário. O que isso aqui quer dizer, ó? Então, tem aqui, ó, o tópico lá, procurando um menorzinho aqui, mas 10.2.2, né? Medidas de controle adotadas devem interagir se as demais iniciativas da empresa no âmbito da preservação da segurança da saúde e do meio ambiente do trabalho. O que quer dizer isso? Então, ele vem aqui e já explica, né, o que é isso. Então, é bacana isso aqui, ó. Mas num curso de NR10, eu já ministrei alguns cursos de NR10, eu usava muito esse documento auxiliar aqui para entender o que ele estava querendo dizer com essa questão da norma. Beleza, pessoal? Então, assim, acabou que a gente já pegou, já aproveitou que já deu uma aula aí sobre o que é normas, né? Que realmente está na ementa. O que é normas técnicas, as normas aí que a gente vai seguir, tá? Depois eu vou baixar aqui mais as normas atualizadas aqui, que a gente vai utilizar ao longo do curso, tá? Então, questão de norma técnica é isso, né? Então, sempre quando você vê falando de alguma norma técnica, você já sabe onde buscar, onde procurar, né? Buscar as atualizações, né? Aqui é a questão da NR10, que é uma norma regulamentadora, que hoje aqui a gente tem 37 normas, né? Então, aqui ela vai até a 37, que é uma norma recente, ó, que é segurança e saúde em plataforma de petróleo, né? É uma norma bem recente essa aqui. Eu vou abrir ela aqui. Ela é uma norma de 2018, né? Então, ela foi criada em 2018, teve uma atualizaçãozinha em 2019. Enquanto a NR10 é uma norma lá de 78. 78, né? Então, 78, 88, 98, 2008, 2018. 30 anos, né? 30 anos mais nova que essa aqui, né? Então, a gente já está aqui na NR 37.
Só que ao longo disso, algumas foram canceladas aqui. Tem uma que tem umas que tem vários anexos, igual a 15. A 15 tem vários anexos, né, que é atividades e operações insalubres. Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Qual foi cancelada foi a do novo texto. Foi a de que regulamenta o trabalho do técnico de segurança do trabalho. Essa aqui também agora foi revogada, a inspeção prévia foi revogada atualmente. Mas tinha uma outra aqui que tinha sido revogada há mais tempo, que é do técnico de segurança do trabalho. Fugiu qual que é o nome, qual que é ela. Mas tá aqui falando em algum lugar aqui. Né? Precisou de uma norma atualizada, vocês vão vir aqui, buscar aqui no site do ENIT. Precisou de uma norma BNT, né? Infelizmente aqui eu não consegui acessar aqui, depois eu vou lembrar como que eu faço esse acesso. Que que o FTM tem disponível aí, eu já passei para vocês, que é 5410, tá? Bom, então a gente estava falando aqui, né, na parte de simbologia, né? Falamos aqui da BNT, né? Então vamos seguir aqui. Dentro de um mesmo projeto, deve-se sempre adotar uma única simbologia, a fim de evitar dúvidas e interpretações errôneas, né? Então, o que acontece? A gente falou, tem as normas brasileiras, as normas internacionais. Às vezes ela não bate por conta do fabricante. Porém, lá no corpo lá do projeto, próxima aula eu quero trazer alguns projetos para vocês, abrir aqui o projeto na minha tela para vocês verem. Tem um campo que é a da legenda, geralmente fica do canto direito, né, da sua folha. Nesse campo da legenda, aí você tem que ter essa simbologia, né, e você tem que adotar um único padrão. Então, às vezes, algo que a gente vê assim que dá muita diferença, às vezes é, por exemplo, interruptor. Você vai fazer um projeto de interruptor. Tem simbologias diferentes para interruptor. Mas o importante é que lá na legenda esteja lá a simbologia correta que está ali no seu projeto, né? Isso é o que é o mais importante. Bom, as normas da ABNT, às quais todos os projetos devem obedecer, a fim de que se seja assegurado um elevado padrão técnico na operação da instalação, podem ser encontradas à venda nas representações estaduais da ABNT ou na sua sede lá em São Paulo, né? Ele até dá o endereço aqui para você comprar essas normas, né? Só que a gente, como estudante, você não compra, né? Isso. Geralmente, o professor disponibiliza, você pesquisa, acha na internet, o instituto disponibiliza, né? Então, o que o instituto disponibilizou aí, a gente passou para vocês, né? E é isso, né? Mais ou menos isso. Bom, pessoal, eu vou passar essa partezinha aqui de simbologia, e que a gente já finaliza aqui, né? Esse roteiro de projeto. Falei das normas, fala um pouquinho aqui de simbologia, né? Então, aqui, ó, esquema unifilar básico, tá aqui, né? Mas vamos ver antes aqui essa tabela, ó, simbologia gráfica para projetos. Então, essa simbologia aqui que a gente tá aqui, ó, se a gente for lá ó, duto embutido no teto, duto embutido no piso, usual NBR 5410, né? Ele traz aqui o que o Mamed pegou aqui no livro dele, colocou pela vivência dele, o que é mais usual e o que essa norma aqui traz, a NBR 5444. Então, é uma outra norma também de simbologia, que é a NBR 5444.
Eu pus um 4 a mais, mas deu aqui, ó. Símbolos elétricos, né? Se eu não me engano, ela também já está meia desatualizadinha, né? Que essa aqui, ó, de 89, tá vendo? Então, ela já tem versão mais nova. Então, aqui, ó, tá aqui no corpo da norma, essas simbologias, né? 54, 44. A gente teria que fazer aquele trabalhozinho já que eu ensinei para vocês, né? ABNT, catálogo, 54, 44. 54, 44. Foi cancelada, né? Então, assim, nesse caso ela nem foi substituída, né? Então, cancelou e aí que ele fala, ó, motivo do cancelamento. Atualmente, o setor utiliza os símbolos do database da IEC, ó, 604.17. Então, tá vendo? Já tá pegando, viram aqui que pegaram um padrão internacional, né, que é essa da 604.17. Elas cancelaram essa norma aqui da BNT e atualmente usam um padrão internacional. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Aí a gente tem que procurar por essa aqui, ó. IEC 604.17, né? Então, esse trabalho aí de formiguinha, né? Simbologia recomendada pela BNT em substituição, né? Tal, 604.17. Até o próprio a BNT catálogo tem ela. Podia ter linkado, né? Podia ter linkado aqui dessa norma que foi cancelada para essa, mas, enfim, eles. A venda dessa norma sob consulta aqui no e-mail, não sei o quê, né? Então, está usando em vigor. Aí é do IEC, ó, International Electrotechnical Commission, né? Do IEC. Então, essa é a norma hoje de simbologia, né? Mas provavelmente você conseguiu o PDF dessa norma aqui da IEC, é PDF, o povo está querendo, tá em português. PDF dela já é mais difícil, né? Vamos ver aqui. Isso aqui não é a norma, né? É uns pedaços. Então, fui pegando uns pedaços da norma e fez uma apresentação. Aqui, ó, aqui está algo mais próximo do que seria a norma, né? Aqui as simbologias. Luminária, iluminação, tomada. Depois eu vou ver se eu acho uma versão mais atual. Acho que eu tenho isso, só não está nessa pasta aqui. Mas eu tenho isso aqui em outras pastas aqui do meu computador. Vou disponibilizar para vocês, tá? Mas olha para vocês verem o tanto que é interessante o negócio. Tipo assim, esse livro do Mamed é a versão 9 do livro, versão recente. E mesmo assim, ele ainda cita a norma aqui, desatualizada, né? Mas assim, é o mais atual, né? É o mais usual. Então, assim, né? Eu não vejo tanto problema aqui na questão assim, pela questão assim que vai ter a legenda lá no projeto, né? E a gente está partindo aqui para projetos aqui nacionais, né? Se for pegar um projeto aí já internacional, aí você já tem que tomar esse cuidado, né? Buscar aqui, tentar conseguir essa norma aqui internacional e seguir ela, né? Certo? Então, aqui a gente tem vários detalhes, ó, duto embutido, tal, duto no piso, duto telefone, duto campainha, condutor de fase. Isso aqui eu não vou aprofundar muito, porque provavelmente vocês viram isso aqui em instalações elétricas, né? Na disciplina de instalações elétricas, vocês viram tudo isso. Interruptor, ó, interruptor, o que é usual, o que a norma traz, ó. Interruptor é muito comum essa questão de utilizar o S, ou de utilizar essa bolinha, né? Então, eu acho que das coisas que mais muda. Você encontra muito projeto assim e projeto assim. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar, meus primeiros projetos eu usava tudo assim.
Agora, os últimos, os atuais, eu uso esse aqui, ó. Transformador. Então, tem muita coisa aqui, né? Muito símbolo aqui, né? E aqui em cima, a gente vem mais para essa área nossa de instalações elétricas industriais. Então, aqui, ó, ele começa desde a alimentação da concessionária até chegar no seu motor, né? O que o caminho todo percorre aqui, né? Então, aqui, ó, o que é o meu número 1? Meu número 1. Vamos ver aqui, ó, o número 1, 2 e o 3, que é o ponto de entrega. O que eu tenho lá no meu ponto de entrega? Aí eu venho aqui embaixo, ele vai estar falando para mim, ó. O 1 é um para-raio, eu tenho um para-raio aqui, né? Tipo válvula de 12 kV. O 2 é uma chave fusível indicadora de distribuição, né? Espera aí, só um minutinho. Então, para-raio, chave fusível indicadora de distribuição, né? Chave fusível de 100 amperes. E o 3 é uma múfla terminal de 100 amperes, né? Então, aqui eu tenho, ó, para-raio, uma chave fusível e uma múfla, né? Depois aqui o ponto 4, que está fazendo essa interligação do meu ponto de entrada com o meu medidor. Ó, ponto 4, então, aqui, ó, eu tenho um cabo isolado em PVC para 15 kV, seção de 25 milímetros, né? Ele está só falando aqui que eu tenho esse cabo aqui, né? Então, a gente olhando aqui, né? Provavelmente aqui ele quis dizer que seria as 3 fases, né? Do trifásico, né? As 3 fases aqui. Então, aí ele vem para o ponto de medição. Tem outra múfla aqui, ó, que você pode ver que é o mesmo número 3. É a múfla, o 5 e o 6. Provavelmente vai ser um medidor. Medidor aqui com, se eu não me engano, transformador de corrente e tal. Vamos ver aqui. O 5 e o 6. É o transformador de corrente para medição, falar a classe dele, e um transformador de potência para medição. Então, o 5 é um transformador de corrente, o 6 um de potência. 5 transformador de corrente e o 6 transformador de potência, isso é para fazer as medições, né? Então, vem aqui o ponto 7, posto de proteção, 7, 8, 9. 7, 8, 9, 9A, eu crio um 9, um 9A, né? Esse 9 é um medidor aqui, que a gente viu aqui, medidor de corrente, com 9A. 7, 8, 9, 10, ponto de proteção. Então, vem aqui, 7, a bucha de passagem externa e interna. 8, chave seccionadora tripolar, né? O 8 está a chave seccionadora. O 9, é um transformador de corrente para proteção, como que a gente viu. E o 9A, relé digital de sobrecorrente de fase neutro, né? Então, no nosso medidor de corrente, tem esse relé, né? E o 8 aqui é a chave seccionadora, né? Que vai abrir e fechar, né? E o 10 era o quê? O 10 é um disjuntor tripolar a pequeno volume. Disjuntor tripolar a pequeno volume de óleo, disjuntor de óleo, corrente nominal de 400 amperes, 15 kV, né? Comandado manualmente, capacidade de ruptura simétrica de 250 MVA, volt-ampere. Então, 11 aqui, ó, transformador de potência transformador de potência de 300 kVA, 13.800 volts, né? Ligação triângulo estrela. Então, aqui no 11 a gente já tem o nosso transformador de potência, né? Que é esse símbolo aqui, ó. Transformador de potência. O 12 aqui eu já tenho os cabos. Você pode ver que aqui do 12, ó, ele já sai 3 fases e o neutro, né?
Aqui na minha entrada aqui, eu só tinha as 3 fases, que era o trifásico. Então, meu neutro, eu tiro ele da saída do transformador. Por isso que eu falo que o transformador está ligado em estrela, triângulo. Ele recebe 3 fases ali ligadas em estrela e sai ali o triângulo, as 3 fases e o ponto central ali do meu triângulo é o meu neutro, né? Então, ele vai vir para... ele passa por esse cabo trifásico e esse 13 aqui, ó, provavelmente é um disjuntor trifásico, né? Então, ó, o cabo isolado aqui, PVC, o 13, ó, disjuntor termomagnético, 600 volts, 500 ampere, capacidade de ruptura de 20 kA, com relé térmico e faixa de ajuste de 420 a 500 ampere. A gente vai ver isso, ó, capacidade de ruptura. Essa capacidade de ruptura dele é a capacidade de a corrente de curto-circuito dele. Então, ele suporta uma corrente, a corrente nominal dele, tensão é de 600 volts, corrente nominal de 500, só que ele suporta uma corrente de curto-circuito 20 kA, né? Ou seja, 20 mil, né? A gente vai aprender isso. Aí, isso aqui que a gente vai aprender a dimensionar, um disjuntor desse, por exemplo, né? Então, ele tem outras regulações aqui, né? Outras características. Aí, lá no 14, vai para o fusível, tipo NH, fusível, tipo NH, tal. 14, 15 é fusível. O 16 é um amperímetro de ferro móvel, tipo painel, escala, tal. 17, comutador móvel, tipo painel. Então, aqui, ó, 15, 15, 14, 15 fusível, 14, 15 fusível, 17 esse comutador, o 16 é um amperímetro, né? Então, aqui, 18, 19 e 20. 17 e o 20 aqui é a mesma coisa, aqui provavelmente um voltímetro, né? Vamos ver aqui, 17 e 18. Conjunto de fusível, né? Então, fusível também aqui, o 18. Né? Igual o 14 e o 15, fusível também. O 17 e o 20 aqui, que é a mesma coisa também, que é lâmpada. Lâmpada de sinalização. Então, 17 e o 20 é só lâmpada, realmente. É lâmpada de sinalização aqui. 19 deve ser uma lâmpada diferente. Lâmpada de sinalização vermelha. Lâmpada. 17 é comutador para amperímetro. Comutador para voltímetro. Ah, tá. A lâmpada é só 19 aqui, né? Esse aqui é um comutador para amperímetro, comutador. É só um ponto que você vai chegar e poder conectar o seu voltímetro, e aqui você vai conectar o seu amperímetro, né? Tipo um terminal, né? Para você fazer essa conexão. Então, aqui o 21 é o voltímetro. Aqui são disjuntores, né? Aqui já está lá na barra de tensão. Aqui eu já tô aqui no meu, vindo da minha medição, do meu transformador, né? Eu vou ter aqui o meu, isso aqui provavelmente vai ser o quadro geral, onde esse quadro geral ele manda para o CCM1, CCM2, por QDL1 e QDL2. É isso mesmo, que é o quadro geral. QDL1 é o quadro de iluminação 1, que quadro de luz, né? Quadro de luz, QDL. Quadro de luz 1, quadro de luz 2. Aqui o CCM1, CCM2, que é a central aí de comando de motores, né? E ele está aqui no meu quadro geral, tá? Então, aqui esse 22 é um seccionador. Vamos ver aqui o 23 e o 24 aqui. Mas provavelmente são proteções aqui para o motor. Então, se a gente vier aqui, 23, ó, é o contator tripolar, e o 24 é o relé térmico, né? Então, são as proteções, que está dando a proteção e comando. 25, 26 disjuntor, né?
Então, isso aqui vai estar dando a proteção, relé térmico 24 e 23 é o contator, certo? Então, aqui a gente viu aqui um diagrama, né, desde a alimentação da concessionária até o motor. E por que é importante essa simbologia, né? Como que você escrever tudo isso aqui num projeto? É poluir demais. Aí você cria essa simbologia. Na verdade, no projeto, ele nem vem com esses números aqui, né? Ele bota só o símbolo, e lá na legenda o mesmo símbolo com a descrição. Aqui é porque, didaticamente aqui, né, como é um livro didático, fica mais fácil de entender. Certo, pessoal? Então, aqui a gente finaliza essa primeira parte aqui do roteiro para a elaboração de um projeto, e na próxima aula a gente entra aqui, fazendo uma introdução a esses elementos de projetos, falando aqui de algumas plantas. Vou trazer já preparado para vocês algumas plantas, tá? Mas nessa primeira parte hoje, a gente viu o que é esse roteiro de projeto, viu simbologia, né? E normas. Então, a gente já matou essa parte aí. Eu acho que é uma parte principal que faz uma introdução a tudo que a gente vai ver durante as aulas. Certinho?